Olá, queridos amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, quarta-feira, dia 10 de março, nós estamos na terceira semana da Quaresma. Queridos, em qual fonte que estamos bebendo? A fonte da vida ou a fonte da morte? Analisamos de como se encontram os nossos irmãos e de como nós nos encontramos, veremos que estamos bebendo da fonte do pecado, a fonte da morte. Estamos bebendo da fonte envenenada, que está nos matando pouco a pouco, e dessa forma estamos parecendo zumbis, pessoas mortas vivas, vagando por essa estrada da vida sem rumo e sem direção. Observa como está a política, a área da educação, a área da saúde, os canais de comunicações, o que está acontecendo dentro da nossa igreja, as guerras civis e tantos outros acontecimentos que se encontram neste mundo. Não podemos ser levados por este mundo, pelas suas preocupações e correria. Se observa, se chegarmos perto hoje de uma pessoa, essa pessoa se assusta com a nossa aparência. E mesmo sabendo quem somos nós, elas têm medo. Elas têm medo do que pode acontecer com elas. E muitas vezes saem correndo para elas não cometerem suicídios. Mas, então, como saberemos se estamos bebendo da fonte correta? Quando nós estamos unidos em oração a Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Veremos no nosso irmão o rosto de Cristo. Nela encontraremos a misericórdia e a alegria da graça de viver. A oração, a meditação da palavra, a adoração, a celebração eucarística, o santo terço, tudo são alimentos principais para a nossa alma. A confissão é a higiene da nossa alma. A Eucaristia nos leva a uma cura interior. A oração interior e o aconselhamento também são remédios para as nossas almas. O jejum, o gesto de caridade são exercícios para as nossas almas. As virtudes, os frutos que o Espírito Santo gera em nós são as vestes brancas para as nossas almas. Jesus se revela em nós como aquele que é fonte de todas as coisas essenciais para nós. Ele é a fonte que jorra sem cessar. Ele é a fonte que sacia tudo o que nós desejamos e necessitamos para sentirmos felizes e sermos realizados como seres humanos. Queremos neste momento agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus sempre vos abençoe e esteja sempre conosco. Ajude mais e mais esse canal da Comunidade Católica Brasileira de Ulster a se expandir, a entrar nos lares das pessoas e também ajudar a que essas pessoas possam conhecer um pouco mais da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento, nosso momento das nossas orações, possamos voltar os nossos olhares para Cristo. Senhor Jesus Cristo, ensina-nos a viver a liberdade verdadeira, a felicidade duradoura, a viver o vosso amor, que se faz generoso e incondicional na obediência, na humildade e na esperança. Infunde em nós a vossa força, o Espírito Santo, para que nos mostre que não somos escravos, mas filhos, seres humanos verdadeiramente livres, e assim possamos cumprir a vontade de Deus, Deus Pai, em ajudar os nossos irmãos a reconhecer a verdadeira liberdade
que se encontra em Jesus Cristo, para que jamais voltamos a cair na escravidão e na infelicidade do pecado. A Ti, ó Pai amado, toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os porei em prática, porque nele estará a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura um grande zelo, não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixeis escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. O Senhor seja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas? Não vim para abolir, mas para dar pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só palavra, letra ou vírgula será tirada da lei, nem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados em Cristo, hoje a nossa reflexão, nessa quarta-feira, dia 10 de março, se a gente observar, depois de ter mostrado a história para recordar o povo a fidelidade de Deus, Moisés ele teria aproveitado a infidelidade do povo para injetar uma motivação e as necessidades de corresponder com a observância fiel das leis e de preceitos. Essa observância, mais do que uma condição para poder entrar na terra prometida, ela é uma vocação a ser realizada. Com efeito, a vida segundo as leis e os preceitos do Senhor fará de Israel, ou de cada um de nós, um povo admirado pelos outros povos, que apreciarão
a sua sabedoria e começarão a se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos, deste modo, testemunhas de Deus vivo e verdadeiro diante e perante os nossos irmãos. O cumprimento destes mandamentos será, assim, uma resposta de amor a Deus o Libertador. Por isso, é conveniente recordar a história da salvação e as maravilhas operadas por Deus ao longo do Antigo Testamento, porque, por isso, que nos ajudará a crescer na gratidão para com Deus e na sua observância sobre as leis que vêm de gerações em gerações. Os ensinamentos de Jesus Cristo são uma novidade radical que desconecta ou desconcerta os nossos pensamentos humanos. O texto que nós estamos escutando hoje, eles faz-nos várias interrogações, suscitas várias coisas se encontram em nossa mente que nós não conseguimos compreender estes mandamentos que o Senhor nos entregou, delicado em certo tipo de posição para conosco, diante de nós, diante da nossa vida. Observamos o Evangelho de hoje. Mateus ele escreve a uma comunidade e apresenta Jesus como o Moisés e que promulga uma nova lei, uma nova bem-aventurança. Mas isso ele não significa que a lei e os profetas serão abolidos. Pelo contrário, atinge em Cristo o pleno cumprimento. Durante séculos, ajudaram Israel a preparar-se para a comunhão com Deus. E hoje nos ajuda a nos preparar para estarmos intimamente com Deus. Agora essa comunhão também ela é oferecida por graça e plenitude, porque é em Jesus Cristo Deus se faz Emmanuel, Deus se faz conosco. Mas os velhos preceitos permanecerão. E é que Jesus afirma com autoridade e com expressão. Observa no versículo 18 que fala para nós: é verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, nem que tudo se cumpra. Portanto, no versículo 19, portanto, quem desobedecer uma só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fizerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem o praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. De fato, amigos, a lógica oriental, se observarmos o significado do mínimo, ele significa ser excluído. Ser excluído. Amados, os seres humanos eles foram criados para serem pessoas livres, pessoas felizes em Cristo, mas por entender mal a liberdade e a felicidade, em vez de usar a liberdade e a felicidade para a sua salvação, para a nossa salvação, ela utiliza a felicidade e a liberdade para uma escravidão, para uma infelicidade. Por isso que Jesus nos deu esta preciosa orientação, e em especial para cada um de nós. Se vocês guardarem as minhas palavras, vocês de fato serão meus discípulos e conhecerão a verdade libertará vocês. Isso que se a gente pegar no Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32, nós veremos que o Senhor nos fala. Portanto, o ponto de partida é este caminho para a liberdade e a felicidade. Ela é escutar a palavra de Deus, é cumprir humildemente e obediente os ensinamentos de Cristo. O encontro com a palavra, o encontro que é essa palavra que é Cristo, que é Jesus Cristo, é humilde, é obediente à palavra, leva-nos à verdade de amor, à liberdade, à felicidade.
E de fato encontramos com a palavra, é encontro com Jesus Cristo. E Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, é a vida, é a suprema felicidade. Não se trata, pois, de cumprir muitas leis e preceitos, mas de viver verdadeiramente Jesus Cristo em nós. Com Jesus nós aprendemos a amar, o amor que sempre procura e encontra nas novas formas de atitude, e essas atitudes nos revelam os homens novos que somos em Cristo. Jesus está conosco. Nele encontramos a plena liberdade e felicidade, na obediência aos preceitos dos antigos ou os novos, que se resume tudo no amor de Deus, no amor ao próximo, um amor que se faz com dom gratuito e livre de todas as circunstâncias. A espiritualidade do amor de Cristo coloca-nos no coração do Evangelho, especialmente nas chagas de Cristo, que é um sacerdote e vítima. Que nos impede de sermos inseridos no coração do mundo, um coração do mundo que ele está cheio dos falsos ensinamentos, do falso sentimento de amor, da falsa paz, da falsa alegria, da falsa fraternidade, mas o verdadeiro sentimento só é encontrado em Cristo, que está sedento para satisfazer plenamente os nossos sonhos. Ele é o homem perfeito, é pela sua encarnação, é o próprio Filho de Deus que se uniu de certo modo a cada um de nós seres humanos. Ele trabalhou com as mãos de homem, ele pensou com a mente de homem, ele atuou com a vontade de homem, ele amou com o coração de homem, mas ele é redentor dos homens para salvar os homens do pecado do mundo. Queridos amados em Cristo, que Deus vos abençoe, vos unge e vos guarde hoje e sempre. Amém.